Uma das marcas dos últimos dias são os ensinos teológicos falsos, aquilo que eu chamo de invenções teológicas, os falsos profetas, os falsos mestres, os ensinos mirabolantes que distorcem o sentido real da palavra e conduzem pessoas, ao invés do céu, à perdição eterna. O apóstolo João, em sua segunda carta, ele nos apresenta alguns conselhos e princípios que nós devemos aplicar à nossa vida para nos proteger desse tipo de coisa. Eu convido você a assistir esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que os princípios apresentados aqui vão lhe ajudar e muito. Mas antes de continuar, convido você a inscrever-se no canal se ainda não é inscrito, clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar aquele like lindo que ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre, vídeo novo todos os dias às 10 da manhã e às 5 da tarde. Lhe convido a me seguir no Instagram, @DiegoNascimento316, e nós vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Então vamos lá. A partir do versículo 1 está escrito: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. O apóstolo começa a carta descrevendo uma igreja que é amada, uma igreja que é querida, porque ele diz, não apenas eu os amo, mas todos os que conhecem a verdade. Como é bom saber que sempre vão existir igrejas que são amadas. Há igrejas que se destacam em todos os lugares, em todas as nações, em suas cidades. Há igrejas que realmente se destacam. Há muitas igrejas no Brasil que se destacam no crescimento, na minha fé, na influência da minha fé como um todo. Há igrejas e pastores que eu realmente amo, sem nunca tê-los conhecido pessoalmente, mas pelo valor que eles acrescentaram à minha fé e como eles foram importantes na minha jornada cristã. Esse é um princípio que muitos cristãos desprezam. Eles desprezam outros relacionamentos. Há cristãos que são extremamente denominacionalistas. Eles só se relacionam com as pessoas que fazem parte de sua denominação. Eles acreditam que só as pessoas que estão em sua denominação vão para o céu e conhecem a verdade sobre Jesus. Isso é um grande erro, porque a igreja de Jesus não está restrita a uma denominação. A igreja de Jesus é um corpo, é um organismo vivo que se espalha por toda a terra. E como é bom nós termos essa percepção e essa identificação de conhecer igrejas e amá-las. A igreja amada, o apóstolo João escreve, é uma igreja que era amada não apenas por ele, mas também por outras pessoas. E ele diz o grande motivo disso, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. Tanto a igreja como aqueles que a amavam eram receptáculos da verdade. Estavam embasados no que a Bíblia Sagrada ensina no Evangelho do Senhor Jesus. Versículo 4. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. Aquela igreja estava produzindo filhos sadios, estava produzindo frutos que cresciam e se desenvolviam. Essa é uma das grandes marcas de uma igreja saudável. Ela não apenas atrai pessoas para Cristo, mas ela conduz essas pessoas no crescimento da fé, de forma que com o passar do tempo elas se tornem adultos saudáveis e frutíferos no cristianismo. Qual é um dos grandes problemas da igreja brasileira? Que muitas pessoas até se convertem, mas poucas pessoas estão servindo. Muitas pessoas até vão às igrejas, muitas pessoas até gostam de ouvir a palavra de Deus, porém, poucas estão servindo. Quais os princípios para que a igreja primitiva considerasse um cristão frutífero? Primeiro, que ele amasse a palavra, fosse submisso ao verdadeiro ensino e fosse frutífero. Não existia essa coisa de ir à igreja, ouvir e pronto, apenas isso. Não, eles ouviam, eles se submetiam àquele ensino e frutificavam, praticavam o ensino e compartilhavam aquele ensino com os não crentes. Por isso que a igreja continuava crescendo sempre. Versículo 5. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como você já tem ouvido desde o princípio. O mandamento é esse, que vocês andem em amor. Amor a Deus e aos irmãos é uma marca de um cristão saudável. Muitas pessoas se perdem nesse sentido, porque é muito simples. O Senhor Jesus estabeleceu esses critérios.
o que você deve ter como prioridade na sua vida? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Eu vejo muitas pessoas se perdendo nesse ponto e elas acham que o casamento é mais importante, acham que a carreira ministerial é mais importante, acham que o relacionamento com os filhos é mais importante, ou com os pais, ou com os amigos, ou com os perdidos. Não. Todas as vezes que você precisar tomar uma decisão, ou se posicionar, ou saber se algo é saudável ou não na sua vida, você deve avaliar com base nesses dois pontos. Eu estou amando a Deus sobre todas as coisas e eu estou amando o meu próximo, mas lembre que amar a Deus sobre todas as coisas é o ponto principal, porque muitas vezes o amor ao próximo lhe tira de amar a Deus, certo? Então sempre que você for amar o seu próximo, pense em como isso honra a Deus. Não é amar o próximo a todo custo, mas sim amar a Deus a todo custo. E essa era uma marca dessa igreja, e o apóstolo João reitera isso. Este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Que vocês amem uns aos outros e que vocês amem a palavra. Esse é o amor. Se vocês guardarem os mandamentos, se vocês viverem o que vocês estão aprendendo, então vocês estão amando a Deus e ao seu próximo. Versículo 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Sempre houve objeção à verdadeira doutrina, sempre. Vemos que isso, desde o início, existiu. O Senhor Jesus pregando, enfrentava a objeção dos fariseus. Após a sua morte e ressurreição, eles forjaram uma mentira dizendo que o Senhor Jesus teve o seu corpo roubado. E depois foram surgindo falsos mestres que diziam que Jesus não veio em carne, só veio em espírito. Depois surgiram outros falsos mestres proclamando uma série de outros ensinos, dizendo: você é cristão, você tem que ser cristão, mas guardar os rudimentos da lei. E, enfim, sempre houve objeção ao verdadeiro ensino. Então não é algo novo. Mas perceba que João ele estabelece um princípio. Gente, se vocês obedecerem ao que está escrito, ao ensino do Senhor Jesus e amar uns aos outros, vocês estarão protegidos. Versículo 8. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes, sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Tenha muito cuidado com as invenções teológicas. Tenha muito cuidado com os pastores, os ministros, que vem com um ensino completamente deturpado da palavra de Deus. Certa vez eu estava ouvindo uma rádio cristã que Carol me havia recomendado, porque nós gostamos muito de louvor, muito mesmo. Então sempre nós estamos ouvindo louvores, querendo conhecer novos louvores e novos cantores, enfim. E nessa ocasião ela me recomendou uma rádio cristã nova e eu estava lá ouvindo e de repente o dono da rádio, o pastor daquela rádio, começou a pregar sobre a parábola do filho pródigo e no meio do texto ele fez uma acrobacia, uma mudança no texto e começou a pedir oferta com base na parábola do filho pródigo, com base no relacionamento entre o filho pródigo e o seu pai. E eu fiquei tipo, como assim? E comecei a rir porque eu achei de fato muito engraçado. De como esses falsos mestres, esses amantes do dinheiro, eles têm criatividade para pegar os textos bíblicos e extrair uma oportunidade de pedir oferta ao povo de Deus. Cuidado com as invenções teológicas. Tenham cuidado, diz o apóstolo João, para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Você precisa estudar as Escrituras, você precisa ter um pastor e uma igreja saudáveis. Você precisa ser apegado à sã doutrina, você precisa investir tempo, você precisa pesquisar. Você não pode seguir qualquer pessoa, você precisa ser como o bereano. Ouvir o que a pessoa está dizendo e verificar se aquilo é verdade. O que eu estou dizendo, você precisa ir lá e verificar se eu estou dizendo a verdade. Dessa forma, você vai se proteger dos falsos ensinos. Cuidado com as invenções de João. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. É muito grave. O Senhor Deus ele não compactua com isso. Está ministrando falsos ensinos e eu estou lá acolhendo, então isso não tem problema para Deus. É claro que tem. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e tem o Filho. Então é muito importante que você se assegure
que está recebendo o ensino saudável das Escrituras. Versículo 10. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante de suas obras malignas. Não participe de cultos de falsas doutrinas ou falsos ensinos. Há pessoas que, na ânsia de evangelizar, estão participando de reuniões ubandas, de reuniões espíritas, de reuniões de falsas religiões como um todo. Tenham muito cuidado. Vejam a exortação de João. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, isso é, o ensino do Evangelho, não o receba em casa, nem o saúdem. É claro que eu e você vamos ter amizade com pessoas de outras religiões, não tem como, até para que nós possamos apresentar Cristo a elas. Mas uma coisa é você ter amizade com elas, outra coisa é você participar do culto delas, outra coisa é você ter intimidade com a fé delas e suas falsas doutrinas e seus falsos misticismos. Veja que João diz: quem o saúda torna-se participante em suas obras malignas. No momento em que você conhece a verdade sobre o Evangelho e você está participando de reuniões espíritas, reuniões umbandas, reuniões de bruxaria, ou qualquer que seja que foge ao ensino da palavra de Deus, você está se tornando um participante dessas obras malignas. É sobre isso que o apóstolo Paulo escreve na primeira e na segunda carta aos Coríntios. Ele está abordando exatamente isso, quando ele fala dos ídolos, das comidas sacrificadas a ídolos, dos seus cultos, que nós não devemos nos tornar participantes deles. É exatamente sobre esse tipo de situação que Paulo está falando. Então, tenham muito cuidado. Versículo 12. Tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Aqui nós vemos uma igreja que tem comunhão sincera. João estava distante, mas ele tinha uma comunhão sincera com aquela igreja e estava feliz por escrever-lhe uma carta, mas o desejo dele era estar junto. Não consigo entender como hoje muitas pessoas que se dizem cristãs, elas se declaram cristãs, mas não vão à igreja porque dizem que não precisa, porque não querem, porque não gostam, porque não se encaixam, porque a igreja não é a verdadeira. Enfim, eles apresentam uma série de motivos, mas nós vemos aqui homens como João, homens de quem nós não somos dignos nem de mencionar o nome muitas vezes, dizendo que quer estar junto com a igreja, dizendo que quer estar ali servindo, participando da igreja, junto com a igreja, amando a igreja. Isso é algo que eu e você realmente devemos refletir. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele likezão. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista aos nossos outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe.